Os poderes dos meus personagens, parte 11. E a vez de hoje é o Sakamoto. Yes! E, bem, ele tem esse visual aí. Meu Deus. Eu não consigo... Eu não consigo focar. E ele é um híbrido dragão. Ele tá na sua forma humana. Ele é usuário do elemento chamas. Meio que existem elementos que cada pessoa consegue dominar um. E ele consegue dominar o elemento fogo. E ele se tornou professor para... Sabe para quê? Para ensinar os jovens a controlar sua magia. E, bem, ele foi o primeiro a aceitar o Estevão. E também, meio que ele tenta orientar ao máximo o Riku. E meio que ele ficou muito decepcionado e culpado por causa da traição e da corrupção do Kaito, que meio que o Sakamoto não sabia de que o Hokkaido ia fazer isso. E, bem, eu vou revelar as 4 habilidades que ele tem. A primeira, meio que ele se teleporta, aí o adversário não vai conseguir ver ele. E do nada ele vai ser recebido por 3 socos no estômago, peito e rosto. E o adversário desmaia. Ou adversários mais fracos. E também ele consegue usar as asas dele para voar. E também ele pode lançar fogo pelas mãos. E também ele pode se transformar em dragão. Mas ele tem 4. Não, eu vou revelar as habilidades principais dele e depois eu vou apresentar as formas dele. A segunda se chama Bolas de Fogo que nunca se apagam. Meio que ele invoca 5 esferas de fogo, se concentrando ao máximo, e ele lança sobre o adversário e as chamas queimam completamente o adversário por completo, não deixando nenhuma chance de qualquer um demônio ou yokai se regenerar. E também ele é bem inteligente. Meio que ele é um personagem secundário muito grande. Ele é grande, tá? E também é um personagem que eu gostei muito de fazer o visual. E a terceira habilidade é os punhos. A prisão. Quer dizer, pera aí. A flecha de 1000 chamas. Meio que ele se concentra em um arco. Tipo, ele pode se concentrar muito em tipo, ele... Umas chamas verdes, umas chamas aparecem e formam um arco. E ele concentra toda a sua energia demoníaca nisso. E se atingir o alvo, já era, meu irmão. Você não tem como escapar. E a quarta é as chamas que se calam. Que é uma habilidade meio rombada que eu não vou revelar qual é. Que eu não quero que vocês percebam um spoiler. E vamos chegar a... E também algumas curiosidades sobre ele. Primeiro, depois das curiosidades, eu vou revelar as formas dele de dragão. E a primeira curiosidade, ele é um personagem que eu me inspirei no Heigoku e também do Kakashi. E também a segunda curiosidade, ele é tipo, ele considera todos os seus alunos como filhos, tá? E também ele conhecia o pai do Estevão, ele conhecia quando jovem. E também ele e a Mizuki são melhores amigos da adolescência. E também ele é durante o arco Pântano no meu domínio,
Ele percebeu que estava acontecendo alguma coisa de errado. E também, a quarta curiosidade, ele se decepciona muito quando descobriu que o Kaito virou um demônio. É que eu já falei isso, né? E também, ele é um personagem que eu gostei muito de fazer o design, mesmo que não tenha ficado muito bom. E também, gente, ele é um personagem... E nem era pra ele ser um dragão, era pra ele ser uma lagartixa. Sim. E também, ele é um dragão, ele é de uma tribo, não, de dragões lá que prezam pela paz e protegem a humanidade, e por isso que ele é um dragão, né? O propósito dele é isso. E finalmente chegamos nessa parte. As 4 formas de dragão dele. A primeira é a primeira, né? A dele aqui, normal. E a segunda, ele ganha traços de dragão. Ele fica com chifres assim, e com algumas escamas e alguns dentes afiados. E a terceira é de um dragão meio incompleto, tá? Meio que ele lança fogo pela mão, pela boca e também ele pode voar. Isso transforma o dragão incompleto, tá? E a terceira, a quarta, na verdade, literalmente é a mais perigosa. O dragão colossal de, de da destruição. Que literalmente ele se transforma quando o Jetsu, Je, Je, Yo, quando ele tava batalhando contra o antagonista, tá? Eu não sei pronunciar o nome dele, eu coloquei em coreano. E também ele quase ia destruir o antagonista. E também, uma curiosidade sobre ele, quando ele se controlou, ele virou um dragão completo, com juba e os olhos dele ficando brancos. E ele ficou gigantesco, com muitas escamas verdes e misturando com verdes claros. E ele soltou uma bola tão gigantesca que quase destruiu o reino. Mas ele quase perdeu um braço e ficou em coma aí 6 meses. Não quer dizer 6 semanas. E também eu gostei muito desse personagem. Eu já resolvi ver, eu vou fazer... Ai meu Deus, eu tô muito confuso. E também, gente, eu gostei muito desse personagem, porque foi eu que criei. Eu usei todos os meus neurônios pra criar um personagem. Meu Deus, eu criei todos. Mano, eu tenho tanto personagem. Olha, eu coloquei tem uma pasta aqui. Coloquei tem até uma pasta. Ah, só uma curiosidade. A capa do primeiro volume e é aquele aqui, você já sabe. A capa do segundo volume vai ter cada um dos personagens. O primeiro volume vai ser o Estevão, depois a Aiko, o Rico e por aí vai. Mano, eu não esperaria que... sempre foi meu sonho criar um mangá. E essa psicopata já vai ser ela, meu Deus. Infelizmente vai ser ela. Mas no próximo vídeo eu vou falar sobre como funciona e também sobre o desenvolvimento do meu mangá e também a hierarquia no meu mangá, que eu vou apresentar em um próximo vídeo. Tomara que vocês escutem, ative o tradutor se eu ler alguma coisa errada e também, gente, eu vou dar meio que a cena que ele aparece, ele destrói aquele capa que ia matar com um dedo. Meio que aquele capa era de nível... Era bem fraquinho. Quando... Com um dedo. Com um dedo que ele faz isso. E eu vou explicar a hierarquia em um próximo vídeo amanhã. Valeu!